Graça e paz, Luiz. Que alegria poder revê-lo, a Dani, o Daniel aí. Também pude ver o Faleiro, o Sueiro, a Dai Praises, que coisa maravilhosa. Que banquete. E agora ouvi o Luiz Palau. Mas, Luiz, o que você falou no final foi um resumo da teologia da evangelização. Falou em 5 palavras o resumo. Muito bom. Que bênção, irmãos e irmãs. Minha saudação a todos que participam desse webinar. E que alegria para poder falar de Jesus, da palavra dele e de evangelização. Eu gostaria de começar lembrando, o que a gente vai fazer aqui é lembrando, todos vocês conhecem a palavra de Deus, mas eu vou relembrar algumas coisas, chamar atenção para alguns pontos importantes da vida com Cristo e do evangelismo. Primeiro, gostaria de lembrar as primeiras palavras de Jesus, ressurreto, aos seus discípulos, que está lá em Mateus 28, 16 a 20, né? Os discípulos vão se encontrar com Jesus no monte que Jesus mesmo designou, e quando eles viram Jesus, alguns o adoraram, outros duvidaram, mas Jesus se aproxima deles e diz: toda autoridade me foi dada no céu e na terra, portanto, vão e façam discípulos de todas as nações. De todas as nações. Agora eu quero lembrar de algumas palavras do apóstolo Paulo, que tem a ver com isso que Jesus disse. Lá em 1 Coríntios 15, 1 a 3, Paulo diz ao povo de Corinto: eu venho lembrar-lhes o evangelho, a boa notícia, que anunciei a vocês, a qual vocês receberam e na qual continuam firmes. Pois o que vos transmiti como prioridade foi o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Paulo diz: eu transmiti para vocês como primeira coisa, como prioridade na vida de vocês, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Paulo está dizendo: a prioridade da vida não é o trabalho, não é a família, não é você mesmo, nem é a sua saúde. Nós vimos o Palau com câncer vindo falar do Evangelho, meu pai. Não é? Então, Paulo está dizendo: o que eu transmiti para vocês como prioridade é que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Mais tarde, Paulo vai reafirmar isso em 2 Coríntios, aí ele acrescenta uma coisa que envolve você e eu. Ele diz: Deus estava em Cristo reconciliando o mundo consigo. Ou seja, Deus está em Cristo dizendo para o mundo: eu não estou de mal de vocês. E eu estou enviando meu filho para consertar essa relação equivocada. Eu não estou de mal de vocês. E diz assim, daí Paulo diz assim: e Deus confiou a nós essa palavra de reconciliação. Olha o peso sobre nós. Deus estava em Cristo reconciliando o mundo consigo e confiou a você e a mim a palavra de reconciliação. E agora eu quero lembrar a orientação de John Wesley, o grande evangelista do século XVIII, ao seu grupo de pregadores. Porque John Wesley, ele não acreditava, como nós também não podemos acreditar, que a grande comissão era apenas para os primeiros discípulos. Ao contrário, para John Wesley, e para nós deve ser a mesma coisa, a grande comissão, esse mandato, apontava o caminho para toda a igreja, em todas as gerações, até que todos os povos fossem alcançados. Foi nessa convicção que John Wesley falou uma frase muito conhecida de muitos que estão aí participando desse webinar. Ele diz: vocês têm uma tarefa e apenas uma: salvar vidas. Gastem-se nesse trabalho apenas e em nenhum outro. John Wesley diz: observem, não é sua tarefa apenas pregar tantas vezes ou cuidar dessa ou daquela sociedade ou dessa daquela célula, mas salvar tantas almas quanto lhes for possível, trazer tantos pecadores quanto você puder ao arrependimento e com todas as suas forças, ao que o Luiz reafirmou aí, que o Palau disse, edificá-los naquela santidade sem a qual não poderão ver ao Senhor. Eu citei Jesus Cristo, nosso Senhor,
Paulo, um dos grandes exemplos bíblicos, e João Wesley, um grande avivalista, falando a mesma coisa, exatamente as mesmas coisas, com palavras diferentes. Então, eu gostaria de dizer para você o seguinte, relembrar algumas outras coisas. A vida, nossa vida, é feita de encontros. Nós estamos aqui nesse webinar, que é um encontro, ainda que virtual. Nós gostamos de nos encontrar. Eu entrei um pouco antes aqui, falei com o Faleiro, que bom rever o Faleiro, sabendo disso, falei um pouquinho com o Sueiro, que bom rever Luísa, Dani, Daniel. Jesus teve muitos encontros. Os evangelhos são, de fato, narrativas de muitos encontros que Jesus teve, dezenas de encontros, talvez centenas de encontros. Evangelhos são narrativas dos encontros de Jesus. 2 desses encontros, porém, gostaria que você prestasse atenção nisso aqui, deveriam nortear a sua vida e a minha vida. 2 encontros de Jesus com pessoas que são narrados nos evangelhos, e na Bíblia, no Novo Testamento, deveriam nortear as nossas vidas. O primeiro está narrado nesse texto que nós lemos, em Mateus 28, 16 a 20. Jesus se encontra com 11 discípulos, guarda esse número, 11 discípulos, e lhes dá uma ordem. 11 porque Judas tinha se suicidado. E lhes dá uma ordem. Vão e façam discípulos de todas as nações. Esse é o primeiro encontro. No segundo encontro, não é narrado nos evangelhos, mas é narrado por um evangelista, é narrado pelo evangelista João, no livro do Apocalipse, no capítulo 7, versículos 9 e 10. Olha o que diz lá. Depois dessas coisas, é João dizendo, vi, e eis grande multidão que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e do Cordeiro, com palmas nas suas mãos, e clamavam com voz forte, dizendo ao nosso Deus, que se assenta no trono, e ao Cordeiro pertence a salvação. E depois alguns respondem, o louvor, e a glória, e a sabedoria, e as ações de graças, e a honra, e o poder, e a força sejam ao nosso Deus pelos séculos dos séculos. Agora, vamos lembrar uma coisa. O primeiro encontro já aconteceu há mais de 2000 anos. 11 discípulos, guarda o número, 11 discípulos. Um envergonhado por ter negado Jesus, Pedro. Pelo menos 2 estavam duvidosos, porque diz que alguns duvidaram. Jesus não toca nessa questão de Pedro ter negado, da dúvida dos discípulos. Ele vai direto àquilo que ele entende que é a prioridade, que Paulo vai falar. Ele diz, toda autoridade me foi dada no céu e na terra, portanto, vão fazer discípulos de todas as nações. É tão interessante esse texto, porque Jesus diz assim, toda autoridade me foi dada, vão fazer discípulos. Eu, se eu estivesse lá, eu poderia até fazer a besteira e dizer para Jesus, Jesus, foi o Senhor que recebeu toda a autoridade, vá ao Senhor. Ele diria, mas você não entendeu nada, né, João Carlos? Eu disse que toda a autoridade, eu recebi toda a autoridade e eu estou com vocês todos os dias, até a consumação do século. Podem ir, eu estou com vocês. 11 discípulos e uma ordem. Fazer discípulos de todas as nações. Esse foi o primeiro encontro que já aconteceu. Mas eu falei de um segundo encontro, que é narrado em Apocalipse. Esse encontro ainda não aconteceu, mas vai acontecer, e eu estarei lá. Vai acontecer, e eu estarei lá. E eu espero que você também esteja lá. Nós temos muitos detalhes desse encontro que ainda não aconteceu. Nós sabemos que será um número tão grande de pessoas que ninguém consegue contar. Na verdade, não é apenas de pessoas, são de discípulos de Jesus. De onde? De todas as nações, tribos, povos e línguas. Sabemos a cor de roupas que esse povo estará usando, branca. Sabemos o que eles têm nas suas mãos, palmas, e sabemos até a letra do cântico que eles estarão cantando, clamando em alta voz. O Asaf, conhecidíssimo aqui no Brasil, né? Pai de todos
os adoradores, ele pôs letra nesse cântico, pôs música nessa letra, né? Literalmente pôs uma música. Então, como nós estaremos lá nesse encontro, possivelmente nós podemos usar a melodia que o Asaf colocou nesse cântico, né? Então, eu gostaria que você lembrasse o primeiro encontro com 11 homens. No segundo encontro, uma multidão que ninguém pode cantar. No primeiro encontro, esses 11 homens recebem uma missão: façam discípulos de todas as nações. No segundo encontro, um número incontável de discípulos de todas as nações. Que coisa maravilhosa! O segundo encontro é consequência do primeiro encontro, é consequência da obediência aos 11 discípulos e daqueles que vieram e que vierem depois daqueles 11 discípulos. O apóstolo Paulo, sendo fiel, disse no texto que lemos: o evangelho que eu transmiti a vocês é prioridade. Deus estava em Cristo reconciliando o mundo consigo e nos confiou essa palavra de reconciliação. E Paulo não é um teórico, ele é fiel a essa palavra. Ele diz: eu não me envergonho do evangelho, porque é poder de Deus para a salvação de todos que creem. Paulo não está falando teoricamente, ele é um sujeito que está fazendo e falando. Eu não me envergonho, eu tenho que pregar, eu sou devedor desse evangelho, porque é prioridade na minha vida. Jesus falou: vamos fazer discípulos de todas as nações. E Paulo mais tarde diz assim: eu fiz-me de tudo para com todas, para que de todas as maneiras, ele não diz para salvar todo mundo, ele diz para salvar alguns. Olha a atitude de Paulo: eu me fiz de tudo para com todos, para de todas as maneiras salvar alguns. Entre o primeiro encontro, meus irmãos e irmãs, e o segundo encontro, nós estamos nos encontrando. Entre o primeiro encontro, lá em Mateus, e o segundo encontro, lá em Apocalipse, tem esse encontro, esse webinar, The Refuel, né? Reencher. Né? Eu fico pensando que nesse encontro nós precisamos renovar a nossa decisão de fazer do fato de que o evangelho foi colocado nas nossas mãos, fazer disso prioridade na nossa vida. Eu brinco dizendo que eu gosto muito de sentar, quando eu vou em algum encontro assim, presencial, eu gosto de sentar, quando eu não sou pregador, eu gosto de sentar lá nas primeiras cadeiras, não por importância, mas porque ficando sentado nas primeiras cadeiras, eu posso ouvir cada detalhe da ministração. Eu brinco: se o guspe do preletor for ungido, já receba a unção também, né? Mas naquele encontro lá de Apocalipse, eu quero ficar mais para trás, eu digo, para eu poder ver as pessoas que, de alguma forma, eu fui usado para levá-las a estar naquele encontro. E quando eu estiver impressionado, Jesus, o Cordeiro, vai dizer para mim: não sabe de nada, inocente. Você não tem ideia do que Deus, pelo seu poder, faz através de nós e através da nossa fidelidade. E quando Jesus falar isso, eu vou poder dizer, e você também, aquilo que o Luiz enfatizou da palavra de Luiz Palau. Depois de termos feito tudo, nós podemos dizer: somos servos inúteis, porque só fizemos aquele que é o nosso dever. Nesse tempo de webinar, que seja um tempo de renovação espiritual para nós, de renovação do nosso compromisso de fazer discípulos de todas as nações, tribos, povos e línguas. A verdade, meus queridos e queridas, é que a maioria absoluta dos missionários que têm sido enviados estão indo para lugares já evangelizados. Não é? E nós temos que fazer um esforço muito grande para atingir todas as nações, a todas as etnias, ir para lugares menos evangelizados, menos alcançados ou não alcançados, para que todas as nações sejam representados de fato naquele grupo. Nós sabemos que vai haver uma grande multidão, mas essa multidão ainda será maior ou menor, dependendo da nossa disposição para levar vidas aos pés de Jesus. Que você seja instrumento de Deus
para levar alguns àquele encontro, para a glória de Jesus e para a alegria do seu povo. Que Deus nos abençoe. Deixa eu orar com você. Pai, eu oro para que a convicção de que a prioridade das nossas vidas é o Evangelho que foi entregue a nós. Essa preciosidade que é o Evangelho, colocada em vasos de barros, que somos nós. Que nós reconheçamos esse valor. E todos os dias, não apenas hoje, através desse webinar, mas todos os dias da nossa vida, nós renovemos o nosso compromisso contigo de fazer discípulos de todas as nações, de falar desse evangelho que é prioridade e é poder vindo de ti para a salvação de todos os que creem. Em nome de Jesus. Amém.